Eu geralmente gosto muito desse podcast O Assunto, que era comandado pela Renata Lopretti, passou para Natuza Neri e hoje foi apresentado pela Júlia Dualib. Geralmente é a primeira coisa que eu escuto na segunda-feira de manhã. E hoje teve um episódio sobre a questão ambiental com ênfase na Amazônia. E teve uma coisa que eu não gostei, que eu fiquei bastante preocupado e eu vou comentar aqui nesse vídeo. Da redação do G1, eu sou Júlia Dualib e o assunto hoje é a reconstrução da área ambiental após a devastação. O que o Ministério do Meio Ambiente já fez, o que ainda falta fazer e por que o fim do desmatamento ilegal não é suficiente para salvar a Amazônia. Neste episódio eu converso com Daniela Chiaretti, repórter especial de meio ambiente do jornal Valor Econômico. Pois é uma jornalista da Globo entrevistando outra jornalista do Grupo Globo. Tudo bem, isso não é grave, mas é bom que se destaque, antes de qualquer coisa, que o Valor Econômico é um veículo liberal, anti-estatizante, e isso é problemático sob o ponto de vista ambiental e das florestas, porque não dá para tratar a floresta tropical do ponto de vista neoliberal, porque a floresta simplesmente não aguenta. E aqui eles estão falando sobre a concessão de florestas públicas. É um pequeno trecho que se perde no meio do podcast. Quem não está muito atento à questão provavelmente não vai nem prestar atenção. Mas a minha função é chamar a atenção aqui para vocês para o problema contido nesse pequeno trecho. Eles querem também aumentar as concessões florestais, quer dizer, áreas dentro da Amazônia que podem, sim, com muito cuidado, com manejo, servir para exploração de madeira, de uma maneira legal. Antes de fazer meu comentário, eu quero mostrar mais uma passagenzinha do presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, que foi apresentado no mesmo programa. As mudanças climáticas estão aí, estamos trabalhando de forma muito criativa, conseguir trabalhar com uma estrutura muito menor do que aquela estrutura que a gente gostaria. Então, o jabuti, aí no meio do programa, é a ideia da concessão de florestas públicas. Ela diz que áreas que, com muito cuidado, podem sim servir para a exploração de madeira. A pessoa ouve com muito cuidado, fala, então tá, com muito cuidado dá para fazer qualquer coisa. Mas não é bem assim, né? Primeiro precisa ficar claro que a gente está entregando áreas de floresta pública, floresta nossa, para a indústria madeireira, que vai tirar árvores que estão crescendo ali há 200, 300, 400 anos para transformar em tábua para ser vendida por aí. Áreas que poderiam virar terras indígenas, áreas que poderiam virar unidades de conservação. E ela fala com muito cuidado. O que significa com muito cuidado? Não significa nada. Como com muito cuidado? Vai entrar um trator ali, vai serrar, vai derrubar aquela árvore de 20, 30 metros de altura, que vai abrir uma clareira imensa, não tem muito cuidado. É que nem se falasse, eu vou comer um pedaço do teu fígado, com muito cuidado, né? Vou abrir com todo cuidado, vou dar anestesia, mas vai tirar o fígado da pessoa. Essas grandes árvores velhas são órgãos vitais da floresta. Não tem como fazer com muito cuidado. E essas florestas já estão fragilizadas. Como o Rodrigo Agostinho comenta ali, as mudanças climáticas estão aí. Vamos relembrar um pouco o que significam mudanças climáticas para a região amazônica? Aqui a gente tem uma projeção de como vai ser o clima do planeta em 2 cenários até 2100. Segundo o IPCC, que é o painel de mudanças climáticas da ONU. Então, um cenário mais otimista, que eu não tenho nenhuma razão para acreditar que vai ser o real, e um cenário mais extremo, que eu chamaria de realista. É até 2100, mas são processos que já estão acontecendo, já estão em curso, né? Então, no mundo inteiro isso, mas vamos dar uma olhada aqui no Brasil, tá? Esse aqui é um quadro de temperatura, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui na região amazônica. Então, na região amazônica, onde aconteceriam essas concessões florestais, de que se fala no programa, a gente tem uma previsão aí até o final do século de um aumento da temperatura da ordem de
Olha, aqui de 4 a 5 graus, né? De 3 a 5 graus, para ser mais preciso. 3 a 5 graus mais quente a região amazônica. E ela não vai só ficar mais quente, ela vai ficar também mais seca. Mais quente e mais seca. Então não adianta só falar em mudanças climáticas. A gente tem que pegar isso aqui, essa teoria, e levar para a prática. O que significa uma floresta mais quente e mais seca? É uma floresta que está mais propensa ao fogo, está mais vulnerável a incêndios. E o que acontece quando você pega uma floresta e tira uma árvore? Tira um ipê que estava ali crescendo há muitos anos, né, há séculos. Né? A retirada do ipê, a retirada do mogno, a retirada do cumaru, qualquer que seja a árvore, aliás, o ipê e o cumaru, que o Ministério do Meio Ambiente já aliviou a proteção que receberia pela inclusão nas CITES, né? Mas isso é outra história que eu já falei anteriormente. Então, o que acontece quando você tira essas árvores? Aumenta a quantidade de luz solar que chega no chão da floresta. Com isso aumenta a quantidade de capim e de arbustos, de material combustível no interior da mata. O aumento da insolação também aumenta o ressecamento da floresta. Tá? Aumenta a incidência de ventos, vento seco, vento quente, que vem de fora da mata. Então, aquela floresta que já vai estar mais vulnerável ao fogo devido ao aumento natural da temperatura criado pelo aquecimento global. Natural, eu quero dizer, é um aumento causado pelas mudanças climáticas globais, né? Não da dinâmica interna da floresta. A floresta vai estar mais quente, a floresta vai estar mais seca, ela vai estar mais vulnerável a incêndios. Então o que a gente faz ainda por cima? Ainda tira uma árvore, que vai fazer com que bata mais sol no interior da clareira, que cresça mais material combustível no interior da mata. Essa mata vai ficar mais vulnerável a incêndios. Ela vai queimar. E esse é o grande risco que a gente tem em relação à Amazônia. E fala-se, tirar com muito cuidado. Não, não é com muito cuidado. Essas madeireiras, você precisa de maquinário para chegar lá até a árvore. Você precisa de trator, você precisa de caminhões para remover essa madeira de dentro da floresta. Tudo isso causa impacto. Tudo isso aumenta isso que eu estou falando, a vulnerabilidade da floresta ao fogo. E é muito grave, isso para não falar da fauna. Porque quando você exerce essas atividades madeireiras, os trabalhadores, eles caçam também, eles perturbam a fauna, eles afugentam a fauna. Isso tudo tem impacto sobre a dinâmica da floresta. Então, não basta falar, vamos fazer com muito cuidado. A ideia das concessões madeireiras pode parecer muito interessante do ponto de vista liberal. O liberal acredita que a iniciativa privada é melhor para tudo, é melhor para gerir a Petrobras, a Telefônica, etc. Eu não acredito nisso, mas isso é uma questão que a gente deixa para os economistas. Agora, na floresta, não dá. Não dá para você achar que você vai entregar uma floresta para a iniciativa privada e eles vão cuidar bem dessa floresta. É como, eu já comparei antes em outro vídeo, é como uma mãe que acha que não vai conseguir cuidar dos seus filhos, entrega o seu filho para o trabalho escravo. Ele vai trabalhar, vai morar nessa casinha, nessa casa de ricos, ela vai lavar uma louça ali, ela não vai ganhar salário, mas eles vão cuidar dessa minha filha melhor do que largar na rua. Não é. Você não pode entregar o seu filho para alguém explorá-lo, da mesma forma que o país não pode entregar as suas florestas para que as indústrias madeireiras cuidem dela. Os madeireiros gostam de chamar esse tipo de exploração de desenvolvimento sustentável, exploração sustentável da floresta, mas não tem nada de sustentável. Anos atrás eu entrei em contato com várias madeireiras para pedir os dados de estrutura populacional, de regeneração, de dados de exploração das espécies com que eles trabalhavam, para poder fazer uma análise matemática e ver se era sustentável mesmo. Esses dados não são disponíveis. Essa questão é obscura, é problemático e é um detalhe que o espectador, a pessoa desinformada ouve, entregar para que seja explorada com muito cuidado, e esse com muito cuidado é suficiente para que a pessoa fique tranquilizada e não pense mais no assunto. Mas não pode ser assim. Esse é o grande problema
da equipe da Marina Silva. A Marina tem uma tendência liberal. Eu sou fã da Marina, eu defendi que a Marina entrasse no Ministério do Meio Ambiente, mas foi ela que criou essa lei de gestão de florestas públicas. E o Rodrigo Agostinho é autor no Congresso de uma lei que flexibiliza e agiliza, segundo suas próprias palavras, a concessão de florestas públicas. Essa é uma questão séria que nós temos que prestar atenção. Então é isso. Vejam, se informem, pensem sobre o assunto e compartilhem esse vídeo para mais gente, para que essa questão da concessão das nossas florestas para a indústria madeireira não passe assim tão facilmente.